Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 2, retomando as nossas mensagens matinais aqui nesse Evangelho, as nossas exposições. Nós vamos ler hoje do verso 1 até o verso 12. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Diz-nos assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já bebem muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai de amor, de misericórdia, a Tua palavra, ó Deus, está diante de nós, acaba de ser lida, e nós clamamos e pedimos nesse momento a bênção de poder ouvi-la, de poder entendê-la, de poder por ela sermos todos nós transformados a cada dia na nossa vida. Louvamos e bendizemos o Teu nome, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Fala conosco, ó Deus, nessa manhã, através da Tua santa e bendita palavra. É a oração que nós a Ti fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, o texto inicia trazendo-nos já o contexto aqui do tempo, da época, do momento em que essa história, que eu diria é uma das histórias mais conhecidas de Cristo, aconteceu. O texto fala 3 dias depois, se você vê aí na primeira expressão, inclusive, desse primeiro versículo que nós acabamos de ler. 3 dias depois de quê? Provavelmente nós estamos aqui nesse ato contínuo da descrição, cronológico da descrição do evangelista, de João, dizendo aqui então que 3 dias depois de Jesus ter se encontrado com Natanael. A gente viu no final do capítulo 1, o momento em que Filipe, Natanael, Cristo conversam, se encontram, já discorremos e já expomos esses versículos anteriores. E é muito interessante que aqui então nós temos, e eu não sei se os irmãos percebem isso, no capítulo 1 nós temos muito a figura de João Batista. João Batista aqui praticamente sai de cena. Lógico, óbvio que já no capítulo 1 nós tínhamos também como personagem principal, como personagem preponderante a figura de Cristo. O capítulo 1, os primeiros versículos, inclusive, já começam falando a respeito de Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era
Deus. E aí a gente vai ver o testemunho de João Batista, por vários momentos, de várias formas, de várias maneiras. João Batista então vai descrevendo a respeito de quem é Cristo. Ele é inquirido, os principais ali dos judeus mandam aquela comitiva para conversar com ele. Capítulo 2, final do capítulo 1 já. A figura de Cristo, ela começa a ganhar, vamos dizer assim, mais notoriedade. Capítulo 2, então, nós temos aqui talvez aquilo que é conhecido, não é, marcado como o início do ministério do Senhor Jesus. Marcado dessa forma porque esse é o primeiro milagre de Cristo registrado, não é? O primeiro sinal. Interessante que a palavra utilizada aqui no texto bíblico e em outras ocasiões para esse milagre ou para alguns milagres realizados por Cristo é uma palavra que pode ser traduzida também como sinal. Essa ideia ela vai ser extremamente importante para todos nós. Por quê? Porque o grande objetivo do Evangelho de João é afirmar que Jesus é Deus. Lembre-se, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não apenas a descrição ou a afirmação aqui do Jesus histórico, mas do Filho de Deus, do Verbo que tabernaculou conosco, né? Do Verbo que se encarnou, do Deus que se fez homem, mas que continua sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade. E os sinais e maravilhas realizados pelo Senhor Jesus, eles serão extremamente importantes porque eles como que autenticarão a sua fala, o seu poder. Eu gosto, sempre que eu falo a respeito disso, eu gosto sempre de lembrar daquele episódio de Cristo, não é? Onde o paralítico desce sobre a casa, né? Sobre o telhado. Esse é um outro episódio bem famoso. E Jesus disse para aquele paralítico: estão perdoados os teus pecados. Obviamente que só pode falar isso quem é Deus, ou quem é o Filho de Deus que se fez carne, não é? E há um burburinho naquele momento. Cristo, por ser Deus, inclusive, consegue perceber isso, do questionamento: quem é esse que perdoa pecados? Como se dissesse assim: só quem pode perdoar pecados é Deus. E ele não é Deus. Com que autoridade ele faz isso? Veja, uma coisa é eu falar: estão perdoados os teus pecados. Outra coisa é eu mostrar autoridade, provar que eu posso dizer isso. E como é que Cristo provou a sua autoridade naquele episódio específico? Ele prova a sua autoridade questionando, inclusive perguntando àquelas pessoas que estavam ali naquele burburinho: o que é mais fácil falar? O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para um paralítico: toma o teu leito e anda? E é exatamente isso que o Senhor Jesus faz. Ele diz ao paralítico: toma o teu leito e anda. Naquele momento todos ficaram perplexos. Naquele momento se dissipa na mente de alguns, eu tenho certeza e convicção disso, há prováveis e possíveis dúvidas a respeito de Cristo Jesus. Ele mostra agora cabalmente, de fato e de verdade, o seu poder. Então os sinais, os prodígios, as maravilhas, os milagres realizados por Cristo, meus amados irmãos, eles têm como objetivo essa autenticação do poder de Cristo, da mensagem de Cristo, mostrando, provando cabalmente quem era aquele que estava discursando, quem era aquele que estava falando. Não bastava que João, ali preparando o caminho, anunciasse que Cristo era poderoso, que Cristo era o Deus que se fez carne. Na verdade, a gente diz que aqui foi o primeiro milagre, mas nos versos anteriores me parece que já há um milagre registrado, quando Natanael estava embaixo, né, daquela árvore, e o Senhor Jesus passa e diz: olha, eu vi você embaixo daquela árvore. Só disse isso, pelo menos é um registro que a gente tem no Evangelho. O que Natanael fazia embaixo daquela árvore, nós não sabemos, mas ali Cristo já mostrou um poder sobre-humano, um poder que vai além da humanidade, da física, não é? Naquele momento, Natanael diz, então, que ele é o Filho de Deus.
Ou seja, há um milagre aqui também já sendo realizado. Mas enfim, 3 dias depois, o Senhor Jesus estava em Caná da Galileia, o Senhor Jesus estava numa festa de casamento. Eu gostaria de falar hoje, de pensar na figura, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o Emanuel, como o Deus conosco. Porque nós estamos diante aqui de um Deus que se faz e que se fez carne, um Deus que habitou entre nós e muito mais do que isso, um Deus que se relaciona conosco. Diferente, meus amados irmãos, de tantas outras religiões, o cristianismo é uma religião que é uma fé que passa pela relação pessoal entre Deus e os seus filhos, entre o Salvador e aqueles que são salvos por esse Salvador. Um dado importante e um dado interessante. Quando Deus se faz Emanuel, quando de fato ele pode ser reconhecido como um Deus conosco? Aqui no texto, quando ele se relaciona, quando ele participa de um casamento. Interessante que o casamento é uma festa de alegria, uma festa onde a alegria, e aí não é teoricamente, é o que a gente vivencia mesmo, não é? A alegria se faz presente. Obviamente que a alegria aqui, ela está um tanto quanto relacionada com o próprio vinho, não é? Com a própria bebida naquela festa. Eu não vou trazer aqui aos irmãos uma abordagem interpretativa, hermenêutica desse texto, alegórica. Eu digo isso porque esse é um daqueles textos onde mais, pelo menos nas minhas leituras, mais se vê interpretações alegóricas. Até muitos reformados olham para esse texto de forma alegórica, fugindo inclusive de uma prática muito comum, não é, da hermenêutica reformada, que é não usar a alegoria como interpretação. Mas, obviamente, aí não é uma alegoria, não é? O vinho aqui relaciona-se com certeza à alegria naquela festa. O momento aqui é um momento de alegria. E o texto traz uma informação muito importante. Eu queria que você olhasse comigo aí o verso 2. E eu estou usando, como eu falei para os irmãos, essa versão diferente da que eu estou acostumado a usar aqui. O texto diz no versículo 2, Jesus também foi convidado. Quando Jesus é o Emanuel, quando ele se relaciona conosco. E quando ele se relaciona conosco? Quando ele é convidado. Veja, irmãos, nós estamos diante de um dado que é extremamente importante. O convite do Senhor Jesus, ou ao Senhor Jesus, para que ele faça parte aqui da festa. Nós podemos ampliar o sentido, a realidade apresentada, e podemos falar do convite que nós devemos e podemos fazer a Cristo para que ele faça parte da nossa vida, para que ele faça parte da nossa existência. Esse dado é extremamente importante, sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus vai fazer toda a diferença. A presença de Cristo vai fazer toda a diferença. Fez a diferença aqui, fez a diferença em outra história clássica. Para só citar mais uma, além dessa, lembra daquele momento em que os discípulos estavam num barco e sobrevém sobre aquele barco uma forte tempestade, fortes ventos, problemas, adversidades, dificuldades. Quem estava no barco? Quem fez a diferença? O Senhor Jesus. Meus amados irmãos, esse é um dado extremamente importante para todos nós. O Deus que se relaciona conosco, o Deus que se fez carne, o Deus que tabernaculou entre nós, o Emanuel, o Deus conosco, ele se relaciona comigo, com você, ele se faz presente dentro da nossa casa, ele se faz presente dentro da nossa família. E não apenas naquela perspectiva muitas vezes pensada ou defendida por alguns, que obviamente não encontra respaldo na palavra de Deus,
Ele não está presente apenas naqueles momentos, entre aspas aqui, reconhecidamente sérios. O Evangelho, meus amados irmãos, não é algo casmurro, não é algo taciturno, não é algo que tira a alegria do coração, tira a beleza do sorrir, a beleza da felicidade. Ao contrário disso. A força do Senhor é a nossa alegria. O cristão com certeza haverá de se alegrar, de comemorar, de ter o sorriso no rosto em tantas situações e ocasiões da vida. E é importante que até nesses momentos o Senhor Jesus se faça presente na nossa vida. O Senhor Jesus se faça presente na nossa existência. Vemos então o Cristo que aprova a alegria, o Cristo que aprova a felicidade, o Cristo que compartilha a sua presença com amigos, com familiares. Não é? O texto diz expressamente que Cristo foi convidado juntamente com os seus discípulos. Lá já estava sua mãe. Quem exatamente está casando, que família é essa? Essas informações nós não temos com detalhes. Não é? Há quem alegue aí que é provavelmente familiares de algum dos discípulos do Senhor Jesus, de algum conhecido do Senhor Jesus. Para nós, basta-nos a informação que ali Jesus estava presente. Estava presente com os seus discípulos, estava presente com os seus familiares, a sua mãe e seus irmãos também. Não é? A presença dos irmãos está descrita no versículo 12. Olha comigo aí. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Há quem defenda que essa expressão aqui, irmãos, significa justamente os irmãos da fé ou na fé, que seriam os discípulos naquele momento. Se assim o fosse, por que o texto divide mãe, irmãos e discípulos? Então eu não consigo enxergar que o texto aqui está falando de irmãos na fé, como nós somos irmãos, não é? Ou na interpretação de alguns, forçando um pouquinho mais o texto, aqui se refere a primos do Senhor Jesus. Não, o texto fala da família dele, são irmãos mesmo, não é? Mas, seguindo o nosso raciocínio, então, quando o Senhor Jesus se torna o Emanuel, se torna o Deus conosco? Quando ele se faz presente na nossa vida. Lembrando que a sua presença, meus amados irmãos, faz toda a diferença. Como eu disse, fez diferença aqui, a gente vai ver isso com mais detalhes, e continua fazendo diferença na nossa vida. Agora nós precisamos convidar Cristo para fazer parte da nossa existência. Nós precisamos bater na porta. E uma vez batendo a porta, ela com certeza abrir-se-á para todos nós. Esse é o dado importante, essa é a afirmação importante. Eu e você, nós precisamos convidar o Senhor Jesus para uma relação mais próxima, para um momento mais pessoal. Como eu disse, o cristianismo, ele não repousa, ele não se baseia apenas em teorias, apenas em doutrinas, apenas em ideologias. O cristianismo, meus amados irmãos, é algo que nos remete a uma relação pessoal com o Senhor Jesus. Essa semana, sendo provocado por uma pessoa a respeito de posições, até políticas, né? Vez ou outra isso acontece, é comum nas nossas redes sociais, às vezes quando nós nos pronunciamos, afirmamos alguma coisa, e muitas vezes nós somos questionados e nós somos colocados assim, até contra a parede, sobre as ideologias, as filosofias, os pensamentos que nós defendemos, seja eles quais forem. E eu me vi na necessidade de responder àquela provocação. E no meu coração, e isso Deus colocou no meu coração, eu tive o entendimento que, em alguns momentos, obviamente, a resposta deve passar pelo conhecimento, pelo entendimento das realidades da vida, mas na maioria das situações,
O grande trunfo que nós cristãos temos na mão é o nosso testemunho. Nós precisamos tão somente falar daquilo que Cristo fez no nosso coração. Se alguém me pergunta hoje se eu acredito no cristianismo, se alguém me inquire hoje perguntando se eu acredito que Cristo é o Senhor e Salvador das pessoas, eu vou responder sim. Numa fé que não é desprovida de razão, ela comporta a razão, ela comporta o conhecimento, mas para além da razão, eu vou responder sim por aquilo que Cristo fez na minha vida. Eu vou responder sim porque um dia, e aprove ao Senhor que assim acontecesse, e eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço a Deus constantemente pela sua graça que um dia me atingiu, mesmo sendo eu quem sou. A grande mensagem, a grande força do cristianismo é o testemunho, meus amados irmãos, daquilo que Cristo fez na nossa vida. Eu posso dizer que um dia eu tive um encontro com Cristo. Os irmãos percebem a diferença? Percebem a diferença de seguir o filósofo, o ideólogo, a filósofa, o professor, a professora, seja lá quem for? Eu tive um encontro com Cristo. Nós estamos falando do Emanuel. Nós estamos falando do Deus conosco. Nós estamos falando daquele que proporciona uma relação pessoal, próxima, íntima e respeitosa. Não entenda intimidade aqui como a falta de respeito. Afinal de contas, quem é Jesus? É o Deus que se fez carne. É o Deus Todo-Poderoso, que desce da sua glória, que desce da sua majestade, que esvazia-se e vem habitar entre nós. E muito mais do que isso, ele vem dar a sua própria vida. Ele vem se entregar para que a justiça de Deus seja plenamente satisfeita. E hoje todos nós possamos ter no nosso coração a certeza e a convicção de que um dia nós estaremos com o nosso Salvador. Ter a certeza e a convicção, inclusive, que a morte não é o fim. A morte não encerra a nossa existência e a realidade da nossa vida. Por quê, irmãos? Porque o nosso Salvador venceu a morte. E esse Salvador está próximo. Você precisa convidar Cristo a ser uma presença constante na sua vida. Aqui Cristo está presente nesse casamento. Muito mais do que num casamento, ele deve estar, ou numa festa, seja ela qual for, ele deve estar presente em toda a vida conjugal, por exemplo, já que nós estamos falando de casamento. Ele deve estar presente dentro do nosso lar, na nossa família. Ele deve estar presente dentro do nosso coração, na nossa mente, nessa relação pessoal com o nosso Salvador. Quando o Senhor Jesus é o Deus conosco, quando Ele se faz presente na nossa vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando a sua presença de fato e de verdade, ela é percebida. Na realidade, meus amados irmãos, quando Cristo se faz presente, é impossível que Ele não seja percebido. É impossível que a sua presença não traga algum impacto diante de nós. Então vamos ver a sequência da narrativa aqui do Evangelho. O texto diz que no verso 3, a mãe de Cristo, a mãe do Senhor Jesus, foi até Ele e coloca para Ele uma situação, um problema que estava acontecendo naquela festa. Qual é o problema? O problema é que o vinho tinha acabado. E aqui nós estamos diante já de um ponto que merece a nossa ponderação, a nossa observação. Eu disse no primeiro ponto que é essencial, que é fundamental que Cristo seja uma presença constante na nossa vida. Uma outra coisa que eu gostaria de afirmar para os irmãos é que a presença de Cristo não anula a existência dos problemas. A presença de Cristo não anula a existência das dificuldades. Eu posso voltar a citar o exemplo que eu dei da tempestade lá no barco. Aqui não é o caso de tempestade, aqui é o caso em que o vinho acaba. Havia, portanto, um problema naquele momento a ser resolvido.
E é nesse momento, de uma forma muito especial, que a presença de Cristo, então, vai ser percebida de uma forma mais plena. O seu poder começa a ser revelado, não é? Nessa tradução que eu usei, nessa parte especificamente, inclusive, da resposta que Cristo dá à sua mãe, não é? Eu gostei mais da tradução, porque na outra versão, que nós estamos mais acostumados aqui, parece até que o Senhor Jesus está sendo grosso, né? Está sendo mal educado com Maria, quando na realidade o que ele está dizendo para ela é que a sua hora não havia ainda chegado. É como se ele estivesse dizendo, olha, não é o momento ainda dessa revelação mais plena, não é? E talvez ela tivesse se aproximado ali como mãe, e ele a responde como mãe, mostrando que essa relação nesse ponto específico não vai se dar nessa perspectiva familiar, mas aí ela insiste na fala e ela não volta atrás no seu pedido e age agora não apenas como mãe, mas age também como serva, age também como seguidora, como aquela que também é salva por Cristo Jesus, não é? E se qualquer pessoa tiver dificuldade de entender se Maria é salva ou não é salva, se ela é imaculada, ou seja, nasceu sem pecado, nasceu sem mácula, ou é maculado, ou nasceu em pecado, leia o Cântico de Maria, lá no Evangelho de Lucas, quando ela expressamente, ao adorar, ao bendizer o nome do Senhor Jesus, ela fala que Ele é o seu Salvador. Então, não sou eu quem está falando, eu estou me valendo da confissão de Maria. Ela mesmo entende que Cristo é o seu Salvador. E só entende que precisa de um Salvador quem reconhece, quem compreende que tem a mácula do pecado. Então, nesse momento, ela age como serva, muito mais do que como mãe. E insiste na sua intercessão, insiste no seu pedido, insiste na sua fala. E aí, meus amados irmãos, a grande questão aqui nesse segundo ponto a ser observada é justamente essa. Veja, os problemas existem, as dificuldades existem. Você pode pensar assim, pastor, e quando eu estava falando um pouquinho mais atrás, mas Cristo já faz parte da minha vida. Cristo faz parte da minha relação conjugal, Cristo faz parte do meu lar, Cristo faz parte da minha mente, do meu coração. E por que os problemas? Meus amados irmãos, a presença de Cristo não anula a existência dos problemas. Os problemas existirão, as dificuldades existirão, as tempestades, os ventos fortes, não é? Ou o marasmo da vida, seja o problema que for, seja a dificuldade que for. É possível que em algum momento, me esforçando para não ser alegórico, e acredito que eu não estou sendo, mas pensando no vinho aqui como sendo aquele ingrediente que traz alegria à festa. É possível que em algum momento da nossa vida, a alegria esteja se esvaindo, como aquela água que nós colocamos na palma da nossa mão e não conseguimos contê-la a contento, às vezes, como gostaríamos. Às vezes, irmãos, essa é a percepção que nós temos. Às vezes, muito mais do que a percepção, essa é a realidade que todos nós podemos enfrentar. O momento de experimentarmos a tristeza, o momento em que a alegria vai indo embora, não é? O momento em que aquela alegria que, por exemplo, em algum momento da vida nós tínhamos, nós deixamos de ter. Aquela felicidade que era um marco está se esvaindo, está indo embora. Aquele traço da nossa personalidade parece que está indo embora. Você conhece pessoas assim? Você já vivenciou experiências assim? Onde nós dizemos e afirmamos, poxa vida, eu era mais alegre. Eu sorria mais. Eu tinha um senso de humor mais presente. Mas os problemas, as dificuldades, as lutas, as angústias, seja lá o que for, parece que, como verdadeiros ladrões da alegria, vão roubando esse sentimento do nosso coração.
São problemas. E aí no lugar da alegria vai existir o medo, no lugar da alegria outros sentimentos vão sendo colocados, não é? Talvez o que vai existir é a frustração, ou a tristeza, ou aquela tristeza profunda, ou aquele sentimento que nos leva a questionar o próprio Deus, a reclamar da própria existência. E aí nós vamos sendo tomados por essa realidade. Veja, metaforicamente aqui, pensando no vinho como aquele ingrediente que traz alegria à festa, metaforicamente pensando Cristo presente na nossa existência. O que é que Maria fez nesse momento? Ela recorreu a quem pode. Ela recorreu a quem pode restaurar a alegria. Ela recorreu a quem pode resolver o problema. Então, se é importante que Cristo esteja presente, é importante que a sua presença seja sentida por todos nós. E como a presença de Cristo vai ser sentida? Quando nós recorremos a Ele, quando nós buscamos a Cristo, quando nós derramamos o nosso coração na presença do Mestre, quando nós entendemos que é Ele e tão somente Ele, o ser poderoso, fundamental, essencial para solucionar os nossos problemas existenciais. Até porque, meus amados irmãos, nós não estamos buscando mais nada. Lembra-se das mensagens anteriores? Lembra-se que no encontro que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos, eu disse que quando eles encontraram com Cristo, a busca cessa, a busca acaba. Eles estavam na expectativa da chegada do Messias. Olha, o Messias chegou, João anuncia, mas havia dúvida, acaso de Nazaré pode vir alguma coisa boa, dizia Natanael. Será que esse é mesmo Cristo? Eles estavam buscando. Eram homens sérios, eram homens comprometidos com as Escrituras, com o Velho Testamento, com as profecias veterotestamentárias, mas nessa busca eles não tinham encontrado ainda até o momento em que, de fato, eles se encontram com Cristo. Quando eles se encontram com Cristo, as buscas existenciais, elas precisam acabar. Elas não existem mais. Agora nós haveremos de passar por momentos de tribulação, por momentos de tristeza, por momentos de angústia. E o que é que nós precisamos fazer nesses momentos? Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos interceder, nós precisamos chamar, orar, acessar o personagem mais importante da nossa existência. E esse personagem não sou eu. Geralmente na festa de casamento, meus amados irmãos, quem é o personagem mais importante? Basta olhar os álbuns. 100% a noiva. Na realidade, o noivo é apenas um detalhe. E um detalhe que pode muito bem, em algumas circunstâncias, às vezes até passar desapercebido, não é? Olha os álbuns, a noiva, o vestido, o arrumado, toda a preparação, não é? Nesse caso aqui, quem é o personagem mais importante? Cristo. Percebe que ele é o protagonista sempre, ele é o personagem principal sempre. É a ele que nós precisamos recorrer. Então o que é que Maria faz? Ela intercede, ela pede, ela vai em busca daquele que pode solucionar o problema. Veja, naquele momento esgotam-se todas as possibilidades humanas. Em circunstâncias outras na nossa vida, haverão de se esgotar também as possibilidades humanas. O que nos resta quando isso acontece, meus amados irmãos? Para quem acredita em Deus, em Cristo, buscar a Deus e buscar a Cristo. Para quem não acredita em nada, o que resta é o desespero. Os irmãos concordam comigo? O desespero vai tomar conta da mente e do coração dessa pessoa. Esse não é o nosso espírito. Lembra da mensagem do domingo? Não é? O nosso espírito não é de derrota, não é de destruição. Nós não estamos aniquilados. Não, meus amados irmãos. Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Em Cristo nós nunca estaremos aniquilados. Em Cristo nós nunca estaremos destruídos. Nós precisamos
a nos apropriar com muita fé desta verdade bíblica e recorrermos àquele que pode. Veja, a presença de Cristo começa a fazer diferença. Então, ela diz, né, aos serviçais, sei lá, trazendo aí até para uma ideia mais atualizada, para os garçons, né, para o mestre de cerimônia, para aquela turma que estava responsável pela logística daquela festa, não é? Ela diz assim: fazei tudo o que ele vos ordena, né? Fazei tudo aquilo que ele está mostrando para vocês. E aí o poder de Cristo, irmãos, ele de fato é manifesto. Esse é o terceiro ponto que merece a nossa reflexão. Cristo, primeiro, sendo convidado, e aí ele se torna o Emanuel, Deus conosco. Segundo, a sua presença sendo percebida, sendo notada e fazendo a diferença. E terceiro, o seu poder sendo revelado e sendo manifesto de uma forma maravilhosa. Façam tudo o que ele disser. Eu diria que para que o poder de Cristo se manifeste de uma forma mais plena na nossa vida, nós precisamos, antes de qualquer coisa, obedecer a sua palavra, obedecer às suas ordens. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós queremos que o poder de Cristo se manifeste da nossa forma, da nossa maneira, na nossa perspectiva, naquilo que nós achamos que é certo ou errado. E aí, infelizmente, quando nós agimos assim, nós corremos o risco até mesmo de afrontar o nome de Deus e a sua palavra, porque ele expressa de forma clara, de forma contundente, para todos nós, qual é a sua vontade para a nossa vida. Olha o que diz Maria. Verso 4, né, quando ele diz: porque a senhora está me dizendo isso, ainda não chegou a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. A manifestação do poder de Deus inicia-se aqui a partir da obediência daquelas pessoas. Eu pergunto, se eles não tivessem obedecido, como Cristo haveria de transformar aquela água em vinho? Se Cristo não transformasse aquela água em vinho, como é que o milagre haveria de ser realizado? Como é que esse sinal teria sido colocado de forma clara diante daquelas pessoas? Como é que nós saberíamos dessa história? Nós não saberíamos porque essa história não existiria. E por que não existiria a história? Porque simplesmente as pessoas decidiram não obedecer a Cristo. E trazendo para a nossa realidade, decidiram não obedecer a sua palavra. Então, meus amados irmãos, o poder de Cristo vai se revelar, vai ser manifesto no nosso meio, no momento em que nós obedecemos a sua palavra, no momento em que nós vamos fazer tudo aquilo que ele ordenar. É isso que você faz na sua vida? É isso que eu faço na minha vida? Esse tem sido um norte para todos nós. Nós estamos cumprindo a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos as ordens de Deus. Deus é o personagem mais importante da nossa história. Nós buscamos seguir a Cristo, é a Ele que nós seguimos, é a Ele que nós obedecemos. Ou nós obedecemos às nossas vontades? Ou nós obedecemos aquilo que nós achamos que é certo, em detrimento da vontade de Deus para a nossa vida? Façam tudo o que ele disser. Façam tudo o que ele ordenar. Essa fala de Maria, meus amados irmãos, ecoa até o dia 6 de dezembro de 2020 em Maceió, no templo da 7ª Igreja Presbiteriana, dizendo para mim e para você: façam tudo o que ele disser. Façam tudo o que ele ordenar. Aqui nessa conversa de Jesus com Maria, quando ele fala não é chegada a minha hora, ele mexe aqui com o conceito de tempo. Eu queria destacar um outro ponto que é importante nessa manifestação do poder de Deus na nossa vida. Além de obedecer a Deus, nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus na nossa vida. Essa relação é mais complicada, os irmãos concordam comigo? Principalmente na sociedade de hoje.
nos dias de hoje, onde vivemos a coisa do instantâneo, do imediato. Segundos, eu não estou falando de minutos, e olha que minuto já é pouco, eu estou falando de segundos. Segundos são suficientes para tirar a nossa paciência, para nos inquietar de uma forma impressionante. Deixa eu dar um exemplo. Você está assistindo um filme numa plataforma de streaming dessa qualquer. E aí, sei lá, o cabo não está bom, a internet não está muito boa, alguma coisa não está funcionando e trava. Geralmente fica aquela rodinha, né, no meio ali, contando o tempo. Segundos. O que é que a gente faz? A gente se inquieta. A gente fica impaciente. Se eu perdi um semáforo, mesmo sabendo, ou não sabendo, né, mas mesmo lá na frente entendendo que aquele semáforo perdido custou 30 segundos da minha vida, 40 segundos da minha vida, que não são absolutamente nada para o tempo, por exemplo, que a gente perde na frente de um celular, vendo besteira. Aquilo já foi suficiente para eu brigar com minha esposa, para me tirar do eixo, para me tirar do sério. Os irmãos percebem que hoje o mundo é imediatista. Quem tem filho sabe exatamente o que eu estou falando. Mas isso não é só das crianças e dos adolescentes, não. Todos nós estamos assim. Não éramos, estamos nos tornando assim. Antes, se nós queríamos comer manga, nós esperávamos a época da manga. Ainda existem algumas frutas que resistem. Se você quiser comer saputi, você não vai ter saputi o ano todo. Está na época, inclusive, agora. Você acha... Quem gosta, obviamente. Não é uma fruta que todo mundo gosta, né? Mas hoje você vai no supermercado, você tem o melão toda hora que você quiser, a manga toda hora que você quiser, e muito mais do que isso. Você tem ele cortadinho numa bandeja. Sequer nós temos o trabalho, se dinheiro nós tivermos para comprar, sequer nós teremos o trabalho de cortar. Está na bandeja. É como a gente diz, ó, tá aqui meu filho, só falta botar na boca do menino, né? Eu comprei a comida, eu preparei a comida, eu arrumei a mesa, eu ajeitei tudo e o menino não pode mexer o braço. Até na boquinha do menino a gente vai dando a comida. A gente está formando pessoas que querem tudo na hora. E se não tiver na hora, vai vir a inquietação, vai vir a angústia. Nós, adultos que somos de uma geração diferente dessa, mas já fomos dominados por esse espírito. Esse é um dos espíritos da nossa época. Essa palavra alemã mesmo. É um dos espíritos da nossa época. E aí transpõe isso para a sua relação com Cristo. Não é chegada a hora. Não é chegado o momento. Se Cristo disser para mim e para você assim, eu não vou responder agora. Aguarda. A fé vai embora? A esperança vai embora? Não. Nós vamos nos manter mais firmes. Nós vamos continuar orando. Nós vamos continuar compreendendo, aceitando, entendendo que Cristo é o Senhor de todas as coisas. E Ele tanto é o Senhor que Ele não se submete ao nosso tempo. Porque se Ele se submetesse ao nosso tempo, Ele não seria Senhor. Os senhores seríamos nós. Se Ele se submetesse 100% aos nossos gostos e vontades, o rei seríamos nós. E Ele seria o servo. Não é assim que a banda toca. Não é assim que a coisa funciona. E talvez daí surjam muito mais do que os sentimentos advindos dos problemas e das dificuldades normais da vida, daí também surjam tantas frustrações. Meus amados irmãos, eu compartilhei, não sei quantos assistiram. Os irmãos que não assistiram, não fique preocupado não, eu também não assisto tudo, todos os vídeos que colocam no grupo da igreja. Uma vez ou outra a gente vê, mas enfim, eu compartilhei, acho que essa semana ou semana passada, não lembro, o testemunho da Priscila, esposa do reverendo Aldon. Foi meu contemporâneo no seminário, os conheço, não é?
Ele é da região ali de Lapão, João Dourado, Bahia, né? Chapada, uma parte da Chapada Diamantina. Ela tem um problema, né? E ela não pode ter filho porque os filhos dela, todos eles nascem com... E aí ela disse o nome da doença, eu não sei dizer mais agora. É uma doença, acho que genética, congênita, né? E, enfim, ela conta naquele vídeo que eu coloquei o testemunho da perda das duas filhinhas. Uma com 3 meses e uma com 4 meses. Como eu os conheço, eu lembro da história. Na época, pastoreando já em Palmeira dos Índios, eu lembro disso. Nós oramos por eles. Lembro, mesmo distante, de todo o sofrimento que foi. Mas eu nunca tinha conversado com eles a respeito disso. Nunca tinha ouvido eles falando a respeito disso. Então eu ouvi aquele testemunho dela e o título, inclusive, do vídeo, né, é Deus me respondeu não. Né? Eles são um homem e uma mulher crente, servos de Deus, muito mais crente do que eu. Né? Tenho plena convicção que eles acreditam em Deus, no poder de Deus, e ela deixa isso muito claro, inclusive, no vídeo que ela coloca. Mas naquele momento Deus disse não. E o que me admira, irmãos, naquele testemunho, é que ela não perde a fé, ela não perde a convicção na soberania de Deus. É muito próximo daquilo que Jó afirmou, né? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como entender isso sem dar o controle para Cristo? Como entender isso sem se submeter ao tempo de Cristo? Como entender isso, falar, expressar isso, sem entregar plenamente a nossa vida nas mãos de Cristo? Mas olha, irmãos, quem assim o faz, sofre, tem angústias, tem problemas, mas sempre vai ter uma mente sã, sempre vai ter saúde mental nesse sentido. Porque Cristo, é como se Cristo estivesse dizendo assim, olha, o fardo está grande, me dê o fardo. Dar o fardo, entregar o fardo, não é simplesmente o ato de pegar algo que está aqui e transpor para aqui. Entregar o fardo é desapegar-se daquilo. Emocionalmente. Entregar é confiar. É saber que Cristo é o Senhor da festa. É o Senhor da minha vida. Façam tudo o que Ele disser. Ele pode, irmãos. Ele resolve os problemas, irmãos. Ele fez um milagre, meus irmãos. Ele pode e continua realizando milagre nos nossos dias, eu não tenho dúvida disso. O poder de Cristo não mudou. Ele continua transformando vidas. Ele continua transformando corações. Ele continua restaurando a nossa vida. Ele continua curando. Temos orado aí pelo Gabriel, filho do pastor Misael. Vamos intensificar nossas orações. E eu creio que Deus pode, nesse exato momento, reverter o quadro completamente, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós não podemos desacreditar nessa verdade. Mas nós vamos fazer tudo o que Ele disse. Nós vamos aguardar o tempo de Cristo. Nós vamos descansar o nosso coração na presença do Senhor. É assim, irmãos, nós fazemos a nossa parte, nós trabalhamos aquilo que nos compete e entregamos a nossa vida naquilo que não nos compete na presença e nas mãos do Senhor Jesus. Porque Ele tem muito mais competência do que nós. Na realidade, a sua competência é infinita. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem somos nós? Nós somos pó, nós somos cinza. O que é a existência humana? O que é a nossa vida, irmão, se não um sopro rápido, breve? Os irmãos que já passaram aí dos 40, dos 50, dos 60, lembre, até um tempo desse você estava jogando bola, os meninos, né? E as meninas estavam pulando elástico. Lembre de como era e que, ao mesmo tempo que é tão próximo à memória, passou tão rápido. E hoje nós não temos mais essa capacidade, faz parte da vida.
tempo voa, o que é a existência humana? É esse sopro de vida, não é? Rápido. Mas a diferença, meus amados irmãos, a razão da nossa existência, a diferença para tudo na nossa vida, resume-se à pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele se faz presente, tudo muda. Não esqueça disso. Nós servimos ao Emanuel. Nós servimos ao Deus conosco. Que Deus nos abençoe. Amém.